Vamos à mensagem bíblica desta manhã. O tema: o que queres que eu te faça? Lucas capítulo 18, versículo 41. O texto diz: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Meus irmãos, Jesus, ele nos ensinou a orar, nos ensinou a agradecer, mas também a pedirmos ao Pai. Um exemplo é o clássico Pai Nosso, onde a oração ela começa com a exaltação do nosso Senhor: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e depois vem uma sequência de petições. A petição pela intervenção: venha a nós o teu reino. A submissão: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A petição da provisão: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Do perdão: perdoa-nos as ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E proteção: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando Jesus faz a pergunta: o que queres que eu te faça? Com qual autoridade, com que autoridade Jesus Cristo pode então fazer uma pergunta como esta? Aliás, uma pergunta que nós ouvimos muito pouco de pessoas, e talvez nós mesmos a fazemos raramente. O que queres que eu te faça? Ou então pessoas dispostas, a nos servir, quando ouvimos: o que queres que eu te faça? Mas a resposta sobre com que autoridade Jesus faz uma pergunta como esta, está fundamentado em pelo menos dois ofícios de Cristo. O primeiro ofício, o ofício do sacerdócio. O sacerdote, ele representava Deus no meio do povo, e o povo diante de Deus. Jesus Cristo, ele é um sacerdote, um sumo sacerdote perpétuo, sem um antecessor, nem um sucessor. Um sacerdote eterno, diante do Pai e no nosso meio. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A sua oferta como sacerdote, a oferta entregue, foi única, perfeita e completa, para que nós pudéssemos ter então acesso ao Pai. O véu se rasgou de cima a baixo do templo, e ele intercede junto ao Pai por perdão e por aceitação. O segundo ofício de Cristo é como o rei. O rei, ele tem autoridade para determinar que algo aconteça. E Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mateus 28 está registrado as suas palavras: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Não é uma pergunta vindo de uma pessoa comum, ou uma pessoa qualquer, ou uma pessoa que poderia estender essa pergunta: o que queres que eu te faça? E aquilo que eu puder fazer, eu dou um jeito, ou então, conforme estiver ao meu alcance. Mas Jesus, ele pergunta, a sua pergunta ela é completa: o que queres que eu te faça? A Bíblia nos revela passagens sobre pessoas que pediram a Jesus. O cego de Jericó, que é este contexto que nós lemos em Lucas 18, Jesus Cristo ia passando, ele teve esta informação,
E então ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E a sua resposta: Senhor, eu quero ver. Tiago e João também, filho de Zebedeu, a pergunta dele parece que foi um pouco mais ousada, e eles disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. A pergunta não, a afirmação, mas Jesus então pergunta, mesmo já sabendo a intenção do coração deles, Jesus pergunta: o que vocês querem que eu lhes faça? Marcos capítulo 10, versículo 35 e 36. Mas no Antigo Testamento, Deus também fez esta pergunta a Salomão. Em 1 Reis 3, versículo 5 diz: em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Meus irmãos, existem pessoas que não pedem a Deus ou têm certas dificuldades em pedir. Não, a Deus eu só agradeço a Deus. Mas Jesus nos deu plena liberdade para pedir. Algumas razões, pelo menos 5 razões, que podem estar ligadas a esta situação onde pessoas têm uma certa dificuldade em pedir ao Senhor. A primeira situação, a incompreensão sobre a paternidade de Deus como cuidador e provedor. Deus nos ama. Quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele está estendendo as suas mãos por amor a nós, por empatia, por conhecer as nossas necessidades e limitações. A segunda situação, a crença do merecimento mediante as obras. Pessoas que acreditam que precisam estar em dias para pedir a Deus alguma coisa. Quem sou eu para pedir? Olha como está a minha vida. E então acredita que eles não devem nem mencionar o nome de Deus. Mas eu quero lembrar os irmãos que quando Deus olhou para nós, quando estávamos nas trevas, vivendo uma vida de plena cegueira e rebeldia, Deus não olhou para nós e viu algo bom ou algo aprovado ou suficiente para então nos abençoar, nos resgatar, nos amar, mas por sua graça e misericórdia é que Ele nos deu entendimento, abriu os nossos olhos, nos selou com o seu Santo Espírito, e hoje nós podemos compreender as coisas do reino de Deus e onde nós estávamos, como era a sua vida antes de Cristo. Eu estou reforçando isso aqui porque, ainda que como filhos de Deus agora, não existem condições para que Deus possa ouvir as nossas orações. Não existem condições. Nós podemos clamar. Nós podemos clamar. Agora, é claro que, se há algo que nos incomoda, ou se há pecados sendo cometidos, nós precisamos usar também da misericórdia do Senhor e clamarmos a Ele pelo perdão. Então, a crença do merecimento mediante obras. Ah, não, eu não estou dizimando, então eu não vou pedir. Domingo que vem eu dizimo, aí eu peço. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Pecado, também uma terceira situação, quando o nosso próprio coração nos acusa e nos envergonhamos. Se há pecado, precisa ser confessado, para que haja perdão. Uma quarta situação seria a independência divina. De fato, pessoas que preferem não depender de Deus, talvez por orgulho,
talvez porque entende que não, há uma ciência aqui, e que eu posso então usar de métodos, usar de processos, usar de lógicas, então Deus não interfere nisto aqui. Independência divina, que pode fazer pessoas não pedirem a Deus. E por fim, carência de entendimento bíblico. Jesus olhou para este cego de Jericó e perguntou: o que queres que eu te faça? Quais são então as lições que nós temos a aprender com esta pergunta, aparentemente tão simples? E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus contempla as nossas necessidades e dispõe a nos ouvir. A necessidade do cego de Jericó era uma necessidade física, aparentemente, mas a Bíblia diz que ele estava pedindo esmolas, mas ele optou em dizer: Senhor, eu quero ver. Jesus contempla as suas necessidades. Quais são elas? Jesus, se ele perguntasse para você: o que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Qual é a sua necessidade hoje? Na sua vida pessoal? Ou então na sua família? O cego de Jericó, ele não clamou por outros. E eu quero que você olhe para você neste momento. Quais são as suas necessidades? Ah, pastor, mas isso não é um ato egoísta? Nós podemos interceder por pessoas e nós já fizemos isso aqui. Mas neste momento eu quero que você olhe para você. Quais são as suas necessidades? Se Jesus perguntasse, talvez ele esteja perguntando hoje para você: o que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça na sua vida? Talvez na sua área profissional, quem sabe na própria vida espiritual. E Jesus, além de contemplar as nossas necessidades, ele dispõe a nos ouvir. Ele já sabe do que nós precisamos. Mas ele ainda pergunta: o que queres que eu te faça? Ele quer ouvir a sua resposta. Jesus poderia muito bem responder antes do cego pedir. Mas Jesus quer ouvir a nossa voz. Porque quando nós pedimos ao Senhor, nos colocamos na posição de dependentes. E depender do Senhor é um ato de humildade. Hoje nós não podemos ver o nosso Senhor, mas nós podemos, pela fé, enxergá-lo. Felizes aqueles que não viram, mas creram. Parece que fica até um pouquinho mais difícil, né? Mas quando nós pedimos, nos colocamos na posição de dependentes do Senhor. E quando nós também colocamos a nossa necessidade para Ele, nós expressamos a nossa crença. Felizes aqueles que não viram, mas creram. Então, quando eu peço mesmo sem ver, eu estou dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor está se inclinando para ouvir o meu clamor. Então, Jesus, ele contempla as nossas necessidades e dispõe a nos ouvir. A segunda lição sobre esta interrogação de Cristo é que Jesus tem compaixão de nós. Versículo 38 e 40, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí o texto diz: então parou Jesus. Quando clamamos, nós podemos crer que Jesus para nos ouvir.
Ele conhece a nossa voz. O pedido de clamor ao nosso Deus jamais será em vão. Ele ouve as nossas petições. A sua compaixão, ela é incondicional. Reforço aqui, meu irmão, minha irmã, independente de como esteja a sua vida, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Agora, não continue, se você está com uma vida fora dos padrões de Deus, não prossiga nessa vida, não. Abandone aquilo que desagrada ao Senhor e desfrute da sua misericórdia renovada diariamente. Existem pessoas que abandonam a Deus para continuar no pecado. Mas o correto é abandonar o pecado para caminhar com o Senhor, na consciência de que nós continuamos sendo pecadores, de que cairemos novamente. Meus filhinhos, 1 João, capítulo 2, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. É preciso lê-la, está escrito. Todavia, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, aquele que nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Pecou, ainda bem que nós temos aquele que diz: o que queres que eu te faça? Porque o seu amor, a sua compaixão, ela é incondicional. A sua compaixão vai além do pecado. Não importa a condição que nos encontramos. Aliás, quando clamamos: Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, Ele nos atende. O que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar a sua enfermidade? E ali Jesus fez as duas coisas. Pega o teu leito e anda. Curou a enfermidade, mas curou o pecado também. Então, Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele pode todas as coisas dentro dos seus atributos. Friso isto aqui porque para Deus nada é impossível. Existem coisas impossíveis para Deus. É impossível que Deus cometa pecados, por exemplo. Impossível. Então nós podemos usufruir da sua compaixão. A sua compaixão nos constrange. Meus irmãos, experimentem o constrangimento diante de Deus, se humilhando e clamando, independente de como você esteja. E Ele derramará sobre vocês, sobre nós, o seu amor, e nós seremos constrangidos. O seu amor é imenso. O fato de ser incondicional, nós já não compreendemos direito. Porque o nosso amor, 99,9% das vezes, é condicional. Faz um favor para mim? Já penso assim, depende. Aquela magoazinha está bem aqui, ó. Mas com Cristo não. A Bíblia diz que Ele lança no fundo do mar, no mar do esquecimento, os pecados que cometemos contra Ele. Porque os pecados são contra Deus, são contra o Senhor. Mas a sua compaixão, ela é incondicional, superabunda o pecado, a sua compaixão nos constrange, a sua compaixão é a razão para perguntar: o que queres que eu te faça?
É a compaixão de Cristo que faz com que ele se abaixe para nos ouvir. É a sua compaixão. Entenda, não é a forma como pedimos, não é quem está pedindo, porque tem a ver com Ele. Não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre a sua compaixão, é sobre o nosso Senhor. Então Ele contempla as nossas necessidades e dispõe a nos ouvir. Jesus tem compaixão de nós. E a terceira lição é que Jesus é poderoso para fazer aquilo que queremos. O que queres que eu te faça? Ele pode fazer. Depois nós vamos descer um pouquinho aqui sobre o que nós podemos pedir. Porque, como eu disse, para Deus, existem algumas coisas que, existem pontos impossíveis para Deus. Quando pedidos vêm ferir, por exemplo, os seus atributos, um de seus atributos. Mas Ele é poderoso para fazer. Versículo 42, então Jesus disse, recupera a tua vista. Recupera a tua vista. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E a resposta foi, recupera a tua vista. Você tem um pedido para Cristo? Ele tem poder para fazer aquilo que queremos. Imediatamente, versículo 43, imediatamente tornou a ver. Mas agora vem o propósito. Agora vem o propósito. Por que que Jesus curou? Tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Jesus responde às nossas petições para nós lembrarmos de que Ele é Deus, de que Deus existe, Deus é verdadeiro. Hoje um mundo tão frio, tão cético, tão descrente, o Senhor Deus, Ele interfere para revelar o seu senhorio, a sua divindade, o seu poder diante daquilo que para nós não temos controle, como por exemplo essa questão da cegueira aqui. Mas Jesus manifesta o seu poder, expressando, revelando a sua divindade, também quando ele transforma a água em vinho. Quando ele no meio do mar manda a tempestade se calar. Sossegai, sossegai. Jesus também demonstra a sua divindade quando ele manda os demônios ficarem em silêncio. Quando a legião de demônios se deparam com o Filho de Deus, a pergunta que eles fazem, por que que o Senhor está aqui? Não nos atormentes. Na quinta-feira, na mensagem aqui, eu ilustrei que eu fiz uma pergunta uma vez na escola bíblica, lá dos jovens, Deus está no inferno? Se Deus ele é onipresente, Deus está no inferno? E as respostas criativas, né? Não, olha, Deus está no seu trono, mas Ele está de olho, está lá longe, Ele está olhando, né? Meus irmãos, Deus não só está no inferno, mas é Ele quem está
atormentando Satanás. Porque ele é o Senhor. A legião olha para Cristo, pedimos que não nos atormentes. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? O poder de Cristo, que diz, que pergunta para nós: o que queres que eu te faça? Eu faço. Eu tenho poder para fazer, porque eu sou Deus. Eu sei das suas necessidades, eu estou vendo. E eu quero te ouvir. O que você quer que eu te faça? Eu posso fazer. Agora, peça para a glória do Pai. Deus precisa ser glorificado. É para que Ele cresça. Para que Ele cresça. Algumas doutrinas sobre o nosso pedido a Deus. Primeiro, a vontade de Deus. 1 João 5, 14 e 15 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Aqui é um requisito para as nossas petições. Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Tudo o que pedimos, segundo a sua vontade. A segunda doutrina bíblica sobre os nossos pedidos a Deus está no perdão de Deus. Portanto, eu digo, Marcos capítulo 11, versículo 24, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. E, aí vem o requisito, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Há alguma pendência, há alguma dívida que trava este momento de petição? Peça perdão a Deus. Mas se tem alguém que você precisa perdoar, vai lá. Vai lá. Meus irmãos, eu acho que uma das coisas mais difíceis que existe na terra é levantar do lugar e pedir perdão. Certa vez um pastor dos Estados Unidos estava pregando sobre o perdão. E no final da mensagem, no momento do apelo, o pianista levantou do seu lugar e foi até um diácono da igreja pedir perdão. Se abraçaram, por 7 anos estavam sem se relacionarem. Se abraçaram, se perdoaram. Meus irmãos, é como se uma calha fosse desentupida. Já morei numa casa que tinham calhas nos 4 cantos. E tinha uma mangueira gigante ao lado da nossa casa, que as folhas caíam ali. E quando chovia mais dentro de casa do que fora, porque as calhas estavam entupidas. Então meu Deus, teve um dia que eu subi no telhado. Meu pé entrou nas telhas assim, rasgou a perna inteira, meu Deus. Mas eu estava lá tirando as calhas, as folhas, os galhos das calhas. E quando choveu, não choveu mais dentro, porque as calhas estavam desentupidas. Liberar perdão desentope calhas e as bênçãos voltam a derramar. Às vezes nós estamos assim: Senhor, eu gostaria tanto que o Senhor fizesse isto. Senhor, eu gostaria tanto que o Senhor respondesse a minha oração. Mas Cristo também pergunta:
como vai aquele relacionamento? Então, Senhor, o assunto é outro, né? Aí, Deus, eu estou falando de outra coisa, não estou falando do relacionamento. Nós precisamos desentupir as calhas. É requisito bíblico para que as nossas orações sejam respondidas. Perdão de Deus, a vontade de Deus, perdão de Deus e a justiça de Deus. Preste atenção, 1 Reis, no capítulo 3, que foi a resposta de Deus para Salomão, em relação ao pedido que ele fez. Salomão respondeu: tu fostes muito bondoso para com o teu servo Davi. Quando Deus perguntou para Salomão: o que você quer? Peça o que você quiser. E a resposta foi: tu fostes bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu sustentastes grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, olha a postura de humildade e dependência aqui, olha. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Agora vem o pedido: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido de Salomão, o pedido que Salomão fez, agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, olha a bênção aqui, meus irmãos. Foi a resposta de Jesus para o cego: já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Aí vem o bônus. Também lhe darei o que você não pediu: riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos, olha aqui outro requisito: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Não é simplesmente pedir ao Senhor e viver uma vida de qualquer jeito. Não é pedir aquilo que é benéfico somente para mim. Mas quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? A resposta precisa estar fundamentada na vontade de Deus, no perdão de Deus, que tem a ver com a forma que eu tenho vivido, e também a justiça de Deus, é para a sua glória. Para concluir, meus irmãos, Jeremias 33, versículo 3. Se você tem medo de pedir para Deus, se você se acha indigno, saiba que você está correto. Se você não se acha digno de pedir a Deus, você está correto. Mas Cristo rasgou o véu. Em Cristo, nós estamos diante de Deus e Deus diante de nós. Você tem plena liberdade para usufruir das bênçãos, da bondade, do amor, da onipresença de Deus, de todos os seus
atributos. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. E você pode pedir sim, como filho. Lembre-se quem é o seu Pai. Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Talvez o seu pedido seja um único pedido, mas os bônus do Senhor virão. Os mimos de Deus virão. Às vezes nós queremos uma experiência com Ele, e Ele vai, quem sabe, te levar para passear, que a experiência vai ser muito maior. Quem sabe Ele vem te visitar todo fim de tarde, porque Ele é Deus. Jesus tem compaixão de nós. Jesus contempla as nossas necessidades e se dispõe a nos ouvir. E Jesus tem poder para responder aquilo que queremos. Se o seu clamor, se o seu pedido de anos até hoje não foi respondido, não sou eu que vou dizer por que isso ainda não aconteceu. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. E seja perseverante. Se você não assistiu a mensagem de quinta-feira sobre o espinho na carne, assista. Vá lá no YouTube, assista. Assista. Deus permite espinhos para permanecermos nele, para voltarmos os nossos olhos para a nossa fraqueza, porque quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes, porque é Ele quem age por nós. Vamos orar? Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que nos observa. O Senhor está de olho em nós. A tua palavra diz que quando o cego de Jericó clamou ao Senhor, pelo Senhor, o Senhor parou para ouvir. E nós temos plena convicção, fundamentado na tua palavra, de que o Senhor parou e voltou os teus ouvidos para nós nesta hora. Obrigado por tamanho amor, compaixão. E nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos pedir ao Senhor, tem compaixão de nós. E o Senhor prontamente diz, o que queres que eu te faça? Ó Deus, responda às orações do teu povo nesta manhã. Ó Deus, ajuda-nos a depender de Ti, esperarmos em Ti. Vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós dívidas que precisam ser perdoadas, vê se há em nosso coração pedidos que fogem da Tua vontade, para que nós possamos, ó Deus, contemplar da Tua grandeza, porque as respostas acontecem para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.